Olá, e o Dia dos Pais está chegando. E eu acho que é um dia muito especial, né, Lídia? Porque pai é uma figura muito emblemática, mas visto de ângulos diferentes. Nós, por exemplo, tivemos pais, mas eles estão conosco nas lembranças e na memória, mas com presenças diferentes. Olha, eu acho que é um assunto muito vasto, com várias sensações, e acho também que você tem que se inscrever para assistir a gente aqui no nosso canal do YouTube, no nosso canal Sem Medo de Ser Feliz. Eu vou pedir logo no começo, inscreva-se, dá o seu like, chama todo mundo para assistir, que a gente vai falar da vida, gente. Aqui ninguém é especializado em nada, a gente vai falar do dia a dia, do cotidiano, que é bem como eu e o Fábio, nós somos. A gente fala a verdade, a gente fala o que a gente sente, o que você sente, tá? Vem com a gente e vamos falar. Na verdade, eu quero falar, Fábio, não só do meu pai, mas quantas vezes eu me senti pai dos meus filhos. Eu acho que essa sensação, eu, por exemplo, não posso falar, né, sobre a paternidade, porque eu não fui pai, não serei pai, e por opção até, porque, não sei, eu acho que se fosse para eu ser pai, eu ia querer uma estrutura diferente, eu ia querer poder me dedicar mais a filho, talvez uma visão meio enganada da minha parte, não sei. Mas às vezes eu sinto culpa com o Gunther, meu cachorro, que às vezes eu acho que eu não dou pro Gunther a atenção que eu tinha que dar. Mas você tá falando, eu nunca vi você falar sobre isso. Você se arrepende hoje? De não ter sido pai? De maneira nenhuma. Não? Zero. Uma verdadeira escolha. Porque existe uma coisa, né? Mulheres, algumas mulheres que eu tenho, inclusive amigas, que chegam a dizer assim, eu não nasci para maternidade e optaram por não ter filhos, são criticadíssimas. Que eu acho um absurdo. Que é um absurdo, porque pode ser uma coisa de opção, sabe assim? Eu não sei se eu teria a entrega necessária para ser o pai que eu gostaria de ser. Porque ser pai, pura e simplesmente, é fácil. Isso é muito fácil. Deixa eu te falar. Ser pai, mãe, é doação pura. Exatamente. É doação. Olha, você não tem mais horário para acordar, para dormir. Você não tem o seu tempo. É doação. Em primeiro lugar é o teu filho. E isso é muito sério. O que eu queria falar sobre essa sensação de dividir, eu não quero só ficar falando do meu pai, né, que eu nem comecei a falar, é que eu acho que grande parte das mulheres brasileiras são pais, porque elas são responsáveis pelo lar. Então, hoje em dia falar Dia dos Pais, bom, quem é o pai da casa, né? Porque eu me sinto super responsável pelos meus filhos, na educação, na questão do seguro de saúde, levar, buscar, cuidar, casa, comida, luz, água. Isso é uma paternidade, né? É que você fala, pô, mas paternidade, aí vai começar aqueles assuntos, mas não é só o pai que tem que arcar. Então, assim, eu não quero entrar nessa questão, né, de dividir e tal, mas quantas mulheres são absolutamente sozinhas, pai e mãe, né? Eu tive um pai que eu conheço pouca gente que teve pai como o meu, né? Você sabe tudo que eu te falo do meu pai. A gente estava falando isso um pouquinho antes de começar, gente. A gente sempre conversa um pouco, né, Fábio? Sempre, até porque a gente faz uma imersão no programa, né? A gente não vem aqui por simplesmente senta e sabe. A gente conversa antes e troca opiniões. Tanto que eu havia comentado com você que eu vejo, pelas histórias que nós dividimos um com o outro, que nós tivemos pais de formas diferentes. Meu pai muito recatado, muito pouco gestual de carinho, mas absolutamente provedor absoluto. Mas era mais difícil para ele, não sei se pela ascendência alemã e tudo isso. Com certeza. Ele não era de gracinhas e de afaguinhos e de cafunézinhos, não tenho esse registro, nem pensar. Porém, tenho na minha infância todos os sábados e domingos, todos, sem exceção. Ele me perguntava que programa eu queria fazer. Então, um dia era o zoológico, outro dia era o Parque Ibirapuera, o outro dia era esse Parque Oscar Americano daqui, que eu adorava andar pelas trilhas. Ele vinha
sentava num banco e ficava me esperando horas. Quando eu cansasse, eu voltava e falava, pai, agora eu quero ir embora. Aí eu parava no meio, pedia um cachorro quente, pedia uma coisa, outra, um brinquedo, um balão. Tudo isso ele estava presente. Mas olha que lembrança legal. Maravilhosa. Então assim, mas ele não era tátil, ele não Entendi. era de toque. Entendi. Seu pai era, né? Meu pai grudado. Nossa, eu fazia até a barba do meu pai. A gente era bem grudado, eu adorava assistir televisão grudada nele, agarrada com ele. Dormia lá no meio da cama dos dois. Sempre fui muito... Meu pai era muito carinhoso, né? Meu pai era um pai que à noite ele ia na cama dos 3 filhos. Boa noite, dava beijinho, cobria. Porque nasceu também tudo torto lá em casa, né? Um dormia com aparelho ortodôntico, né? Aí vinha atrás da orelha, a outra dormia de bota. Tudo lá foi arrumado. E meus pais sempre gostaram, assim, sempre tiveram esses médicos muito arruma a perna, faz balé, toca piano, fala não sei quantas línguas. Então também fazia essa parte de usar tudo isso para corrigir, né? Para ficar tudo... E meu pai, acho que ele fazia revisão, sabe? Quem tinha posto o aparelho, a gente dormia de bota. Eu sempre tive muito problema de pele. Eu sempre fui muito alérgica, né? Sou alérgica até hoje. Às vezes eu dormia de luva. Eu lembro que meu pai ia lá, punha pomada na minha mão, punha luva para cuidar da minha pele. E muito carinhoso, muito atencioso, apesar de trabalhar das 8 da manhã às 20 horas. Trabalhava no centro da cidade, na Rua Miguel Couto. Pegava um super trânsito, mas ele chegava, a gente jantava, todo mundo junto. Isso são lembranças tão bacanas, né? Eu tenho cada lembrança dele como paizão mesmo, não só meu. Você escuta, né, a Sula Miranda contar, a Liliane, tantas amigas minhas que contam como ele, no sábado, eu lembro que até minhas amigas dormiam em casa, que sábado de manhã meu pai pegava todos os carros, lavava carro de todo mundo. Tinha um carro lá em casa, ele mandava lavar todos, enchia o tanque de todos. Imagina, pai, você ia fazer maior sucesso hoje, encher o tanque de todo mundo. E então, ele era um paizão mesmo, né? Além de ter me ensinado tudo que eu sei hoje da parte profissional. Mas sim, tinha esse lado carinhoso. Tátil, né? O contato, porque você comentando isso, agora eu tô me lembrando, por exemplo, a Cila Amaral Santos Vazoni comentou comigo outro dia. Ela lembra super que à noite nas festas, meu pai que levava, e ele levava. Sério? Ele que levava Eu não nas sabia. festas, sempre. E aí, assim, como não tinha celular na época, né? Eu tô com 52 anos, então quando eu tinha 15, 16, 17, ainda não existia celular aqui. Ele ficava esperando. Meu pai fazia isso. Ele levava a gente no Ficava Dancing. na porta. Tinha uma boate na Avenida Morumbi chamada Dancing, que a garotada ia. Meu pai ia, deixava a gente lá, sei lá, 10h30, 11 horas, e ficava até as 3 da manhã esperando dentro do carro. E não tinha perigo. E não tinha perigo. Ficava esperando dentro do Eu carro. não vou entrar nesse assunto. Pois é. Ficava todo mundo vivo, rota na rua. Ai, não aguentei, eu tinha que falar. Não tinha perigo, gente. Olha que demais. Meu pai também. Gente, não tinha perigo. Eu lembro dessa época que nós não estávamos presos em casa, porque os presos estavam presos. Olha que legal. Maravilhoso. Quando tinha justiça, né? Meu pai também. Era o pai que levava, buscava, levava a gente para jogar handball. Eu participava de 500 Olimpíadas, matemática, handball, vôlei, e ele que levava também. É o pai disposto, O né? pai disposto. Nossa, imagina agora, a gente está gravando agora pro Dia dos Pais, agosto. Eu lembro que eu estudei no Colégio Pio XII e meu pai era o responsável pela sopa da cebola, a barraca da sopa da cebola. Super famoso também no Quentão do Morumbi. Você lembra do Quentão do Morumbi? Totalmente, super. Né? É tão bacana quando os pais podem participar da escola, participam da escola. Eu vou te falar, eu gosto muito, lembro muito dessa época, eu gosto muito dessa época e eu espero que um dia essa época volte para essa geração que está vindo aí, porque eu acho que a gente viveu uma geração muito boa. Muito né? boa. De infância, de adolescência. E você sabe que eu vejo uma coisa que é pra gente avaliar, eu acho que avaliar bastante. O quanto a gente escuta
em programas de televisão, na mídia no geral, né? O quanto é complicado mães que sentem os filhos abandonados pelos pais. As separadas e pais que de repente casam de novo e esquecem o filho do casamento anterior. É uma coisa e é uma atitude muito menos presente com mãe. Mãe cuida de filho que nem leoa pro resto da vida. Salvo exceções, mas muito menos exceções do que os pais. Claro. Muito menos. Claro. Eu acho até que, assim, a gente vai acabar falando da pandemia. Eu sei que tudo que hoje a gente coloca no YouTube vai ficar pro resto da vida, mas com essa pandemia que aconteceu, 2020, 2021, principalmente pais separados, isso eu falo por mim, foi complicado porque pais ficaram separados dos filhos. Os pais. Eu deixo aqui, sim, meu protesto. Eu sinto muito pelas mães que estão me ouvindo. Eu me coloco no lugar de vocês. Eu sei o que é ser mãe e pai ao mesmo tempo. E essa função paternidade que não estou... Gente, vou repetir, eu não estou falando de dinheiro, não estou falando só de divisão, de grana, de contas e tal. Mas é pior ainda quando nem tem a divisão, né, Fábio? Muito complicado. E a divisão do levar, do buscar. Você comeu, você tomou sua vitamina, cuidar da casa, trancar a casa, segurança, o dia a dia. Eu acho que as pessoas dão... É que você foi muito bem criado. Você pode não ser pai, mas você tem uma consciência do que é ser filho. E você tem uma consciência do que a sua mãe foi para você e do que seu pai te proporcionou. Não são todos os filhos que tem. Eu espero que quem estiver assistindo e agora, o Dia dos Pais, entenda, assim, o sacrifício. Porque hoje em dia, inclusive, vou te dizer até no mundo, e a gente vendo algumas guerras que ainda, inexplicavelmente, no ano que nós vivemos, ainda acontece no mundo, e que eu vejo essas mães carregando os filhos e muitas vezes os pais indo para a guerra, vestindo uniformes. E não voltando nunca mais. E não voltando nunca mais. Eu vi uma cena outro dia, um bebê se despedindo do pai militar. Eu chorei convulsivamente na frente da televisão. Então, é uma coisa, é uma cena que talvez era para ser uma cena de 1950, né? Não do ano 2022. E são cenas que nossos avós passaram e tudo mais. Mas hoje em dia, às vezes um pai sai para trabalhar e não volta porque morre assassinado por causa de um celular. Ah, mas foi só um celular. Fecha aspas. Então, tudo tá uma guerra hoje. Eu acho que é muito importante a gente valorizar nossos pais. Eu, inclusive, agora... Ter respeito, né, pelos pais. Não, valorizar. E ter respeito, acho que tem que ter respeito. O que eu falei? Pra quem que eu liguei agora? Pra sua mãe, antes de... Fui ligar agora. É. Falei, eu vou falar do meu pai, mas eu não tenho mais meu pai, mas a minha mãe tá aqui. Eu entrei e fui ligar pra minha mãe. Fui dar boa noite, eu te amo. Porque... Você sabe que você comentou essa cena da guerra que te tocou? Eu vi uma cena e isso me fez pensar muito. No Instagram, um casal gay, eles adotaram 2 irmãs. Que é muito bacana isso, não separar, quando você pode não separar as 2 irmãs com diferença de 1 ano, assim, 2 meninas. E aí eles fizeram uma viagem surpresa para as meninas, levaram elas até o aeroporto, e aí no aeroporto elas ficaram com fone de ouvido, que elas não podiam ouvir o anúncio de para onde o voo estava indo, nem nada. Aí quando eles desceram no aeroporto de onde eles desceram, eles vendaram as meninas, e só tiraram a venda quando eles chegaram no Beto Carreiro. E a emoção das meninas, os 2 se emocionaram em ver a emoção daquelas filhas e se abraçaram num gesto de um enlace, de uma... Conseguimos. Conseguimos fazer isso por essas meninas. E sabe, eles... A felicidade era deles. Emocionadíssimos de terem feito isso pelas meninas. Que bom para essas meninas. Que bom para essas meninas. Então aí eu fico pensando, talvez isso também faça a gente avaliar que eles batalharam para adotar essas crianças, eles definitivamente quiseram ter essas filhas, eles quiseram ser esses pais. Eles devem ter... Né? E aí eles valorizam isso. Tão bonitinho, né? Eu penso às vezes no Paulo Gustavo, sabe? Eu gostava tanto dele.
eu senti tanto que é um casal bacana, né? Muito. Com os 2 filhinhos, e ele morreu, uma pena. Eu fiquei muito chateada, porque era um futuro bacana também com aqueles meninos, e vão ter um futuro ótimo, mas... O Thales continua sendo um grande pai. Eu sei, mas já imaginou que divertido ser filho do Paulo Gustavo, gente? É sensacional. Não, puxa vida, né? Meu Deus, Então, assim, você que tem seu pai aí, tem que aproveitar. E aproveita, olha, isso eu te falo, porque Dia dos Pais, sem o pai... Você sofre tanto no Dia das Mães, né, Fábio? Eu sei. E muitas vezes ele é junto com o meu aniversário, ou é o dia do meu aniversário. Nossa, é complicado. Então aí junta tudo. Pelo amor de Deus. Mas paternidade, sim, realmente é uma coisa de muita responsabilidade. Você começou bem falando do programa. Não seja se você não for assumir essa responsabilidade. E acho que isso serve para tudo, né? Independente do tipo de relação que você tenha, se você vai adotar, se o filho é seu, até se você vai assumir, às vezes sobrinhos. Aconteceu tanto isso, né? Faleceram tantas pessoas. Aquela função que os padrinhos tinham antigamente, né? Na ausência dos pais, os padrinhos se tornavam os pais daquela criança, responsáveis por ela. Os sentimentos e os valores eram mais especiais. O que eu quero deixar aqui, se eu puder dividir o que eu penso com as pessoas e acrescentar alguma coisa, é que paternidade não pode ser acidente. Não pode ser, eu fui pai porque escapou. Eu fui pai. Não é para ser assim. Seja pai consciente, por opção, e assuma isso depois. Mas eu quero falar uma coisa aqui, que não tem a ver exatamente com paternidade, mas para não acontecer acidente, Fábio, eu não entendo porque as pessoas não usam preservativo, sabia? Ou qualquer outro anticonceptivo, enfim. Não, mas assim, com tanta doença que tem no mundo, e nós sabemos que essa nova doença, que se eu falar, vai virar um caos, então eu não vou falar, mas todo mundo sabe que esse nome que deram tá errado, dito pela minha ginecologista, é doença sexualmente transmissível. Então, pra que brigar pela causa se você pode evitar já? Pra que falar da consequência? Falei errado. Pra que você vai discutir a consequência se você pode evitar cuidando do que vai causar? Põe preservativo, gente. Olha, vai resolver tanta coisa, vai deixar de machucar, estragar, ferir fisicamente e o sentimento e tanta coisa. Eu falo porque eu sou mãe, gente, eu gerei. O dia que eu fiquei grávida do meu filho homem, eu senti o momento. Eu senti. É a coisa mais linda que tem. Então, pensem, eu acho que tinha que ter campanhas para preservativo. E eu quero falar uma coisa aqui, que faz muito tempo que eu não faço uma declaração de amor, porque eu falo muito do meu avô, que fundou a Casa Leão, meu avô, Casa Leão. Mas assim, o grande homem da minha vida foi o Ivan Leão Sayeg, meu pai. Maravilhoso, exemplo de homem, pai, marido e meu grande amigo. Eu queria muito que... Pai, entra aí no YouTube, inscreva-se, pai. Pai, toca sem medo sino. De ser feliz, inscreva-se, chama um monte de gente aí no céu e saiba que você foi o melhor amigo que eu tive na minha vida. E você me faz muita falta, porque eu amava conversar com você. É muito bacana isso, né? Eu faço votos que todos que têm os pais presentes possam nutrir pelos pais esse afeto. E acho que se por acaso você ainda não tem essa relação, tente estimular isso de alguma maneira. Às vezes os pais podem ser mais distantes, quem sabe se você abrir uma brecha ou você tentar se aproximar, é muito mais fácil os mais jovens, deveria ser pelo menos, os mais jovens cederem um pouco mais ou tentarem, porque os mais velhos têm, pelo tempo que já passou, eles têm mais até defeitos que já estão arraigados à sua personalidade, vícios de comportamento e tudo isso. Então, baixa você a sua guarda, tenta entender esse paizão que você tem aí e pensar que a gente só lamenta, a grande maioria das pessoas, quando não tem mais. Então, aproveite enquanto você ainda tem,
aproveite quando você pode fazer essa declaração que a Lídia fez para um pai vivo, para um pai que pode te responder, que pode vir ao seu encontro e te dar um grande abraço. Isso eu acho que é o que fica de valorização do Dia dos Pais. E para de dar meia e pijama para eles, tá? Seja mais criativo.